Tá. Eu vou começar primeiro falando dos aspectos importantes que a gente viu na última aula, né? Os dois principais aspectos foram justamente o aumento crescente do peso do óxido de ferro, tá? O aumento da massa da peça, né? A corrosão constante, né? E a formação constante da ferrugem, né? Da então conhecida ferrugem. Tá vendo? Que é isso daqui. E o fluxo disso. Então, tendo a nossa estrutura, né? A nossa estrutura principal aqui sendo o anodo, tá? E o catodo aqui, o fluxo de elétrons indo em direção a essas impurezas. O que são essas impurezas? É justamente a água, não é? Interagindo aqui e deteriorando, né? Retirando aquela energia, fazendo o processo inverso, né? Vocês lembram lá que a gente viu a origem mineralógica dos materiais, né? Pode ser a bauxita, a alumina, não é? E elas recebem energia no processo de siderurgia e metalurgia e elas ganham uma conformação mecânica a qual elas são readequadas para um uso nosso no dia a dia. Beleza. Então teve muita pressão, muita temperatura envolvida no processo. Então, a corrosão faz isso retornar. Ela vai deteriorando, atacando a estrutura cristalina do material, tá? E retirando toda essa energia que foi fornecida para a construção do mesmo, tá? Isso volta na forma de ferrugem, tá bom? Aqui, o que a gente viu? A gente viu que isso no alumínio não é verdade, tá? Porque ele chega no momento que esse óxido formado ele vai recobrindo, tá, o alumínio e ele forma o efeito da passivação. Então, o que é passivação? Ele chega num patamar, né, de constância dessa deteriorização do material. Então, é uma camada autoprotetora. Daí, as estruturas de ferro, né, principalmente em uso doméstico, elas deixarem de ser usadas e o alumínio ser adotado em larga escala. Quando a gente compra aí, por exemplo, igual a minha mesa aqui, escrivania, a perna dela de alumínio, não é? Então, antena. Então, você teve toda uma mudança disso daí nos últimos 30 anos, mais ou menos, mas isso se aprendeu, né, de forma empírica, ali na prática. Tá? Então, esse foi um aspecto importante que a gente viu na outra aula. Aí, já trazendo a dúvida que o Altamir teve, né, eu achei interessante, né, que é o tetróxido de chumbo. Eu vi que ele é uma solução bem mais para uso doméstico, para uso paliativo. Por quê? Porque ele requer uma periodicidade maior quando eu for mostrar para vocês outras soluções, como proteção catódica, né, que são usadas em postos de gasolina, são soluções mais permanentes, por assim dizer. Tá? Mas aqui também funciona. A questão é, se você fizer o tratamento correto, né, que eu vou mostrar aqui a aplicação, daqui eu fui direto no site de um fabricante. Existem vários fabricantes, eu vi aqui que o que era o melhor avaliado, entrei lá, dei uma olhada lá no manual. Então, ele também pode ser conhecido como Mínio, tá? Mas aqui no Brasil eu vi que ele é mais conhecido como Marcão, é por conta da marca, se não me engano, acho que, para simplificar, ao invés de chamar de tetróxido de chumbo, né, é apenas um nome comercial. Então, essa forma primária apresenta como pó vermelho, tá? Aqui, ó. Insolúvel, utilizado na produção de vidros, cristais, bateria e fabricação de tintas, né? Trata-se de um fundo protetor com função anticorrosiva, né? Utilizada na uniformização e proteção de superfícies metálicas. Permite diversos acabamentos, né, com rendimento satisfatório. Ou seja, ele não é uma solução definitiva, né? Você vai minimizar. Mas, enfim, quanto é que custa uma lata dessa, Altamir? Só para a gente ter noção. Uma lata dessa de 1/4 custa aí 30, R$ 35. Então é isso. E você acha com uma certa facilidade, né? Vai ali em São Cristóvão, né? Já resolve sua vida, né? Qualquer loja de tinta vende. Sim, então. Professor, o tetróxido de chumbo foi uma das funções de coordenação que a professora Renata nos ensinou a dar nomenclatura. Bacana. Agora que eu estou juntando o quebra-cabeça, entendeu? Sim, sim.
Aí aqui, eu tô vendo que ele é indicado para superfície metálica, para proteção, tá, isso daí a gente já viu. A película protetora de cor alaranjada, mas eu vi que tem os arcão branco também. Mas provavelmente deve ser a depender do tipo do metal, tá? Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração, Tamir. Qual metal está sendo recoberto, tá? Não que ele, o arcão, o laranja, ele vai deixar de ter esse efeito anticorrosivo, mas a pega, a forma como ele vai aderir à superfície vai influenciar. Eu vi que tem os arcão branco, mas eu vi basicamente que vai depender do tipo de superfície a qual você está aplicando. Nenhum deles vai proteger da corrosão, ele só vai dar uma vida útil mais longa para o ferro que está sendo revestido, entendeu? Tipo assim, se eu aplicar esse material, e vir com revestimento de tinta, esse ferro aí pode demorar tipo 5 anos para começar a corroer. Agora, se eu não aplicar o Zarcão, com 1 ano, se eu aplicar sem o Zarcão, com a tinta direto, e com 1 ano já começa já aparecer ferrugem. Sim, mas pelo custo que você falou da lata, então, pô, se paga várias vezes, né? O ganho que você tem aí com R$35, ainda mais... Vale a pena, vale muito a pena, nossa. Então, e é o que a gente tem, tipo assim, jogando aí para o trabalho do meu pai, que é transporte de carga e caminhão, é muito útil, é muito válido, entendeu? Por mais que seja um uso doméstico. Agora, se eu conhecesse um material, acho que através do curso eu vou conhecer um material mais resistente, eu vou até poder indicar para ele. Sim. Como eu tinha já, quando você falou isso na outra aula, embora eu não conhecesse, eu fui numa premissa básica da aplicação de recobrimento, que é a preparação da superfície. Então, eu vi que uma forma de você otimizar isso é justamente removendo a impureza com lixa, tá? Mas preferencialmente mecanicamente, com máquina, né? Não manualmente, porque aí você vai ter uma otimização. Então, você removendo os resíduos, com isso você vai garantir uma aderência melhorada, né? Você vai facilitar a aderência do produto. Se necessário, você usar o thinner, não é? É todo um processo. Esse processo todo a gente faz. Lixar... Primeiro com a esmerilhadeira, né? Com a máquina, que é própria para limpar, né? Com mais profundo. Aí depois você vem com uma lixa de ferro dando um acabamento, faz a limpeza quantitativa, não sei, faz uma limpeza com solvente e depois que faz a aplicação. Você dilui com água raiz? Água raiz ou querosene. Sim. A limpeza eu não faço muito com thinner, não, porque senão fica uma mão de obra muito cara, entendeu? E é aquilo, por ser o caminhão, a gente trabalha com vários tipos de materiais corrosivos, né? Meu pai puxa sal do navio do Porto do Forno no Arraial do Cabo para sal cisne. Então, a gente trabalha com muito material corrosivo. Então, ficar investindo, né, sabendo que a corrosão ela vai vir através do sal ou através do asfalto, que a gente carrega, o asfalteno que a gente carrega também, então não vale a pena, não vale muito a pena não a gente ficar investindo em thinner, em soluções mais caras, entendeu? Você aumenta demais o custo, né? Eu vi também que aqui uma pistola de pressão, de pulverização, e 2 demãos, né? Que eu vi que estavam a média do que eles recomendam. Tá? É claro que vai depender da marca da tinta. Eu vi que tem a Souvenir, mas pelo que parece, a Souvenir é mais cara do que essa outra marca aí. A gente trabalha sempre com a segunda linha, porque o caminhão caçamba tem muito ponto de solda, né, onde a corrosão aparece fácil. O tipo de material que a gente transporta é altamente corrosivo e para segurar mais a vida útil da pintura do caminhão, toda vez que acaba a safra do sal, que é de 15 em 15 dias, a gente lava todo o caminhão e por dentro da caçamba, onde fica o compartimento que a gente coloca,
que é carregado o sal, a gente faz sempre, depois da lavagem, um revestimento de óleo queimado. Pega o óleo queimado que a gente troca, a gente troca o óleo do motor em casa, né? Sim. E a gente pega esse óleo, para não jogar fora, a gente pistola ele todo dentro da caçamba, só para amortecer a corrosão, entendeu? Mas ela é muito viva no nosso ambiente de trabalho. Um colega meu que trabalha na Halliburton, na parte ali despachando o material para a plataforma, ele falou que para as ferramentas de uso diário, que fica no campo, fica muito em contato com o solo concretado e às vezes até com a terra mesmo, né? Ele falou que ele tem uma cápsulazinha lá, que é essa última parte aqui, que é justamente para onde tem o controle de umidade e de temperatura. Mas é para peças do manuseio, entendeu? Que ele aplica isso daí. Mas ele fala que é uma solução barata. Ele fala, cara, aqui para a gente é uma coisa barata. Não é o ideal, só que é o que tem. Ali para a base de Macaé, eu vi que eles estavam utilizando lá. Mas isso, tá vendo? Você ter um mínimo de controle, né, para você não ficar dependendo, por exemplo, num dia chuvoso não é aconselhável. Justamente porque você vai reduzir a pega na superfície, não é? Mas ele falou que ele tem esses cuidados, mas vai depender muito da demanda. Vai depender muito da demanda. Normalmente ele faz esse tratamento preventivo quando tá sem chamada da plataforma. Então, para não ficar à toa, ele bota o pessoal para fazer recobrimento com os arcão, alguma coisa do tipo. Entendeu? Até a pedra que a gente transporta, ela traz corrosão, sabia? Porque é muita pedra. A gente trabalha com 25, uma viagem de um caminhão truque, né, que a gente tem, ele tem, são 12 metros cúbicos, ele pode transportar até 22.500 quilos, 22 toneladas e meia. Mas para o frete, como hoje o frete está muito defasado, a gente ganha em cima do peso. Então, o caminhão, ele, ao invés de carregar 22 toneladas, ele carrega 30, 32, até 33 toneladas, para a gente ganhar no peso, né, que é o peso... Sim. Vezes o KM e vezes 30 centavos. Aí vai dar um frete. Então, peso de balança não tem como a gente transportar, porque não dá frete. Aí a gente bota excesso de peso. Então, tudo isso ajuda na corrosão. Tanto na corrosão como no desgaste também. Desgaste total do equipamento, né? Realmente, o custo do frete elevou, né? Então... o óleo diesel está aí, todo mês, de 3 em 3 meses aumenta um pouquinho. E vai aumentar mais. Trabalhar com caminhão hoje. Tá complicado mesmo. Então, seguindo aqui... Muito dinheiro com transporte. Hoje é só para trabalhar, para ganhar dinheiro, não tem como mais ganhar dinheiro com transporte. Aqui eu vi uma solução que eu estava vendo aqui, pelo menos o Mercado Livre, a Amazon aqui, tudo carro elétrico. É tipo Fiorino, só que da Renault, não sei qual é o nome do carro. Tudo elétrico. Aqui em Campinas, que eu estou vendo aí, Mercado Livre principalmente. Está trocando a frota toda. Como é que se diz? A Colurb já tá fazendo teste com caminhões elétricos. Você sabe onde que é como é que se diz ali, a CADEG, no Rio? Não sei, mas o que tem? O transporte do lixo, o transporte do resíduo da CADEG até o aterro no Caju, daqui a da Colurb, ele tem aí uma média de 6 quilômetros para ir e para vir. Os caminhões, a CADEG montou uma fazenda de energia solar, onde já abastece 10% dos carros elétricos no Rio, e já tem a Colurb comprou um caminhão elétrico para fazer esse transporte, né? E esse transporte, o caminhão elétrico, eles abastecem lá mesmo com a eletricidade solar. E por dia se diminui aí, eu acho que 30 toneladas eu não sei assim a proporção, né, mas se diminui 30 toneladas de dióxido de carbono
por Da conta atmosfera, né, de emissão. na atmosfera, entendeu? Então já está em teste. Então eu acho que creio que os caminhões de lixo serão, por eles trabalharem com peso de balança, né, eles só transportam, eles têm um montante muito grande, então eles só transportam aquilo que o caminhão suporta carregar. Vai ser os primeiros caminhões elétricos aí a fazer o transporte terrestre. Sim, é a tendência. Ó, vamos seguir aqui com a aula, então, para a gente não perder tanto tempo nesse aspecto, mas é uma discussão interessante. Então, gente, passando agora, a gente destrinchando, né, fazendo essa divisão, pormenorizando, né, como diria o antigo professor meu. Então, nós temos a corrosão química, a corrosão eletroquímica e a corrosão eletrolítica. A gente vai ver em alguns momentos em que elas acabam se confundindo, dependendo do contexto, né? E a erosão e os efeitos mecânicos, né, sobrepostos a ela, que pode potencializar. Na versão científica ou técnica, né, o termo corrosão tem sido utilizado para determinar o processo de destruição total ou parcial, superficial ou estrutural do material. É essa parte aqui que eu foquei bastante no curso, né? Essa deteriorização estrutural, não apenas a superficial, para um ataque químico, eletroquímico ou eletrolítico. Então, aqui, esse fluxograma, ele é interessante, tá? Porque ele vai distinguindo, né, algumas diferenciações importantes. Corrosão química é um ataque a qualquer material, tá? Então, aqui a gente poderia incluir a madeira, por exemplo, né? A qualquer meio, né? E é indiferente o tipo de ligação que está acontecendo ali, né? Já a eletroquímica é um metal liga, é um eletrólito, ligação elétrica e é um processo espontâneo, tá? Então é aqui que entram as pilhas, coisa e tal. E aqui, eletrolítica, no caso, um processo não espontâneo, é o que vai diferenciar da eletroquímica, tá? Então, principalmente esses processos aqui, é que entram essas soluções que não tem jeito. A corrosão acontece, cabe a nós gerenciá-las para maximizar a vida útil dos equipamentos. Aí a gente chega nas formas de corrosão, não é? Então tem essa ilustração que ela é muito conhecida, né? O Gentil e essa literatura que ele compilou, ela você vê, né, que ela tem tanta importância que ela foi traduzida para outros idiomas, né? Então o Brasil ele tem uma literatura bem bacana porque ela veio da indústria para a academia, né, para as universidades, não foi da universidade para a indústria, né? Então, ou seja, foi por experimentação, por tentativa e erro, então é muito conectado, né, a indústria ao conhecimento prático do conhecimento acadêmico. Então, por isso que aqui se consolidou muito e se fala muito, tá? Então, nós temos aqui, olha, como vocês podem ver, uma chapa sem corrosão, não é? E essa daqui é uma das mais conhecidas, né, que é a corrosão uniforme, tá? Então, ela é como se fosse um recobrimento total, né? Ela é muito homogênea, ela é caracterizada pela homogeneidade e na forma como ela ataca, tá? Normalmente só ataca de um lado, normalmente ataca daquele lado que está mais exposto ao meio, tá? Normalmente o lado externo de algumas tubulações. E quando a gente tem essa corrosão uniforme, ela pode até ser interpretada como uma das mais brandas. Então, ela é um indicativo de que o material foi bem dimensionado para o meio que ele está trabalhando, principalmente no que diz respeito à umidade, à espessura do metal, né? Então, ele foi bem dimensionado. Então, aquilo ali é justamente aquele processo espontâneo, tá? É claro que tem como a gente minimizar, tem como a gente fazer uma raspagem, tá? Tem como fazer alguns recobrimentos, tá? Mas ela é a mais branda. Por quê? Diferentemente das outras, ela não ataca a estrutura. Então, por isso que eu foquei muito na questão estrutural, no entendimento da estrutura cristalina dos materiais. Porque quando você ataca a estrutura, em todos os outros tipos, a estrutura é comprometida. E quando a estrutura é comprometida, a manutenção vai ser maior. Muitas das vezes você tem que sacrificar toda a peça, tá? Esse é o problema, tá?
Então, ela a gente pode entender como a mais branda. Aí nós temos a corrosão em placas, como vocês podem ver, ela já ganha um pouco mais de relevo. Olha aqui. Ela já começa a ganhar um relevo, tá? Ela parece uma poça, tem um aspecto de poça, tá? Então, aqui mostrando aqui 2 tipos, tá? E normalmente ela não vai ganhando níveis, ela não tem degrau, tá? Imagina, ela não tem uma poça, depois uma poça um pouco mais profunda. Dificilmente ela mostra esse comportamento, tá? Esse comportamento de aprofundamento normalmente acontece aqui na alveolar, tá? Como vocês podem ver, ela ganha profundidade, mas ela vai ganhando profundidade e reduzindo no diâmetro, tá? Mas essa redução ela não acontece de forma tão pontiaguda, não acontece de forma tão angular, tá? Diferente da pontiforme. Tá? Repara que eu estou seguindo o fluxo. Ao invés de seguir o fluxo teórico, né, eu estou seguindo o fluxo lógico da corrosão, tá? No que diz respeito ao ataque estrutural. Né? Então, aqui uma camada bem superficial e fina e uniforme. Aqui eu já começo a ter um nível de heterogeneidade mais raso que é em placas. Aqui eu já começo a ter degrau, tá? Só que sem angulação, tá? Eu tenho ainda uma concavidade bem definida, né? Suavizado. A purpite não, parece que eu cravei uma caneta aqui, né? Parece que eu fui furando a peça com uma caneta. Então, tá vendo? Ela tem mais uma angulação, né? Aqui, ó, tá vendo? Essa característica. Coisa que aqui ela é mais suavizada, né? Você vê que aqui é um pouco mais suavizada, quando comparado com a alveolar. Aí nós temos as outras, aqui ó, é muito comum em torno de solda. Essa daqui é clássica em sala de aula, que eu sempre pego uma cadeira, pode ser a cadeira normalmente a que eu sento mesmo, ou a que vocês sentam, na solda. Então é clássico esse tipo, né? Então a solda é sempre um ponto de fragilidade. Evita-se ao máximo, né? Você ter que soldar alguma coisa, por exemplo, numa refinaria. Você tenta fazer a peça inteiriça, é mais cara. A encomenda vai sair mais cara, né? E dependendo da sua necessidade, é mais rápido e barato você importar do que você fazer aqui no Brasil, tá? Mas você já evita um ponto de fragilidade, tá? Principalmente para quem trabalha com alta pressão. Tá? Ele quer uma peça inteiriça. É aí que vem o mercado das peças inteiriças. Tá? As outras, filiforme, como vocês podem ver aqui, elas vão serpenteando como se fosse rios. Tá? Isso, a filiforme, ela é comum, por exemplo, quando ela fica exposta a uma goteira, quando ela fica exposta, uma chapa que está angulada, que ela vai cair, ela tem uma gota específica que vai caindo e percorrendo. Então, ela tem sempre um caminho específico, não é? Então, ela ataca dessa forma. Ou, naquele caso que eu falei, quando você faz um recobrimento, a exemplo do Zarcão, e você não tem o controle devido da umidade no momento da aplicação, ou você não botou, não fez um lixamento correto, ou você não fez o tratamento com tínia. É claro que aqui eu estou sempre no contexto industrial, onde a peça trabalha numa pressão absurda, numa temperatura absurda, tá? Não estou no contexto doméstico. O contexto doméstico, né, é outra história. Aqui, a intraangular, como vocês podem ver, está até destacado aqui, é micrografia, tá? Então, é difícil essa percepção a olho nu, tá? Então, é uma análise mais laboratorial, são equipamentos de altíssima performance, onde essa análise ela tem que ser feita. Então, já é outra escala de aplicação. Escala aeronáutica, por exemplo, o acelerador de partículas, o Sirius aqui de Campinas, quando, por exemplo, a Universidade de Petrobras, lá, o SEMPES, lá no Fundão, quando você está falando de alta tecnologia, vanguarda tecnológica, onde o detalhe faz a diferença. Tá? Então, o diagnóstico da corrosão em escala intraangular e intragranular, na verdade, ele se faz necessário. Tá? Então, ele pode ser intergranular. Deixa eu tirar a caneta aqui. Tá.
intergranular e intragranular, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Essa intragranular, eu gosto de explicar sempre da seguinte forma, é o somatório dessa intergranular mais a filiforme. Repare aqui, se a gente for sobrepor essas características, a gente chega aqui, tá? Então, um bom entendimento é disso. É justamente essa escama, né, esse aspecto aqui de pele ressecada que mostra, tá, a intergranular, mais esse aspecto de serpenteado que é característica da filiforme. Tá? Então, a sobreposição dessas características, a gente tem a intragranular. Tá? A gente tem vetores diferentes, né? O termo mais correto seria isso. A gente tem uma vetorização acontecendo em ambientes distintos. Normalmente são peças expostas a diferentes esforços, como tração, torque, compressão. Então, por exemplo, um bombeiro mecânico, aquele cavalo de pau que fica na cabeça do poço, ora ele está comprimindo a peça, ora ele está tracionando a peça. Tá? E dependendo da manutenção, você tem que torquear, ou seja, girar. Então, essas diferenças de exigências mecânicas a qual a peça é submetida favorece o surgimento, ou melhor, a exposição a diferentes vetores de corrosão. Então, você pode ter um efeito nesse sentido. O esfoliamento pelo hidrogênio, tá? Aqui ele fica... Sabe quando dá ar na tinta, né? Em casa, assim, o aspecto é esse, é parecido com esse. E por esfoliação, normalmente ele acontece, a exemplo da uniforme, né? Só que aqui, ó, tá? Nesse ângulo, não necessariamente na parte externa, né? Mas você pode aqui ter ela acontecendo de forma lateralizada, tá? Esse tipo de contextualização das formas de corrosão, eu vi mais assim observando as peças em natura, em bate-papo, do que nos livros. Né? As definições que vocês vão ver na apostila, elas não contextualizam dessa forma. Então, por isso até que eu acho interessante gravar, porque é uma perspectiva diferente de abordar. Aqui a gente vai vendo... Ó, os ângulos que ela pode ir ganhando. Olha só que interessante. Isso daqui tem tudo a ver com aquela estruturação cristalina dos materiais. Então, isso vai depender, olha só, o ataque. Não é? Eu tinha até um vídeo, depois vou ver se eu acho esse vídeo, da água batendo numa rocha. Aí mostra lá a água batendo durante 5 anos, 10 anos, 15 anos e 50 anos. Como que ela deteriorou a rocha, né? Só para vocês verem o impacto do intemperismo ali, no caso, a água sobre a rocha. Mas se aplica a vários outros casos, né? Então, vocês verem como ela pode ir atacando, tá? Somados aos esforços mecânicos, tá? Então, olha só, né? Então, esse é o tipo de coisa difícil de se prever. Tá? Mas a partir da angulação que ela vai ganhando, a gente já pode entender se vai dar para reaproveitar, se vai melhor descartar, cortar aquela peça. Então, aqui, ó, uma característica da corrosão uniforme, tá? Você vê que a peça, ela é bem... normalmente são peças inteiriças, tá? Você não tem soldas, você não tem ganho de ângulo, tá? Também isso daí também é importante, né? Peças anguladas, elas tendem a ter onde acontece o maior ganho de ângulo, tende a ser um lugar mais frágil. Aqui vocês veem, olha, aqui é fácil tratar. Uma alveolar, olha ela acontecendo aqui, olha. Aqui alguns outros exemplos, tá? Então esse daqui é o típico relatório, tá? Então quando você vê aqui, olha ali, aqui que ela tá bem clara, né? Você pega e volta aqui olha, aqui, tá vendo? Você ganhou um pouco de profundidade, olha lá.
E aqui, ó, você tem, não sei se está dando para ver aí no computador de vocês ou no celular, né? Então tem dois ganhos de profundidade aqui, ó. Aqui na minha tela, né, que eu tenho um monitor maior, dá para ver essa resolução bem claro. Então dá para classificar ela aqui. No relatório, o cara botou 23 lá, pronto, viu lá. Tá? Então, ou seja, estou perdendo profundidade da minha estrutura. Tá? Dependendo do que eu tiver escoando, vale mais a pena fazer um recorte ali. Aqui, por placas, tá? Vocês podem ver que a área que ela ocupa é um pouco maior. Tá? Aqui está bem desgastada. Por pitch, o pitch claro, é o efeito de como se pegasse a caneta e fosse furando. Tá? Ela aqui por um outro ângulo. Tá? Ela come bastante, né? Ela consome bastante material. Tá? Tá vendo? Ela tende a ter uma formação cônica. Aqui ela é parecida com aquela que fica aqui a gente poderia classificar aí intergranular, né, que seria essa daqui, ou a filiforme, tá? A filiforme aqui eu acho mais adequada aqui nesse caso, porque ela está externa, tá? Ela está para cima. Aqui por esfoliação, essa esfoliação, ela tá vendo? Ela vai formando placas, camadas, né? De várias camadas aqui e vai, como eu posso dizer, parece, sabe, um folhado, né? Comida. Então ela tem aquele aspecto, tá? Ó, também tá vazando um pouquinho do seu áudio aqui, se quer fechar, tá dando eco 2 vezes. Ah, valeu, obrigado. Aí aqui tem a transgranular e a intergranular. Então, aquilo, tá vendo? Sempre lembrem do exemplo do rio. Ele vai formando, né, aquelas estruturas muito orgânicas, né? Você vê que é uma coisa orgânica acontecendo, tá? Olha lá. Esse comportamento, né, é muito interessante. As microscopias eletrônicas de varredura que eu fiz na minha dissertação, elas tinham esse aspecto aqui, ó, da formação do nitreto hexagonal. E é interessante como você pode caracterizar isso, né? A depender dessas estruturações que vão se formando. Tá vendo? É por isso que muitas dessas empresas elas têm os laboratórios de química muito bem estruturados para ir mapeando, diagnosticando, fazendo prevenção corretiva nas que já aconteceu, que não tem jeito, e preventiva nas regiões próximas. Tá? Então, igual, por exemplo, a Halliburton tem a própria universidade, a Baker Hughes tem a própria universidade, a Petrobras tem a Universidade de Petrobras. Tá? Justamente para elas criando a própria literatura, e muitas das vezes não divulgam, não é? Até por conta da questão da espionagem industrial. Não é? Então, é uma vantagem para elas terem uma peça já capaz de tangenciar esses problemas, né? De não ter que lidar com isso. Alguns outros exemplos. A maioria disso daqui eu peguei em dados abertos da Petrobras, tá, gente? Daqui foram alguns relatórios e dados públicos da Petrobras, bem bacanas aí compartilhado, justamente nessas revistas aí nacionais. Então, a corrosão química, né? Esse processo corresponde ao ataque de um agente químico diretamente sobre o material, sem transferência de elétrons de uma área para outra. No caso de um metal liga, o processo consiste numa reação química entre o metal e o meio corrosivo, resultando na formação de um produto de corrosão sobre a superfície do metal. Tá? Então, olha aí ó, alguns exemplos acontecendo, né? Parafusos, né? Sofrendo ataque de H2S no aço cadmiado, né? Então, olha que interessante, o ataque que ele vai acontecendo ao longo do tempo, tá? Formação de hidrogênio. Então, olha aqui, olha. Então, vai depender muito a que eles estão expostos, né? Olha aqui. Olha o ataque, né? Olha daqui a resina de proteção, olha só. Resina aqui protetora e a fibra de vidro.
tá? Aqui embaixo. Aqui, ó, divisão. Olha a espessura, tá? E olha o ataque que você vai ter. Então, à medida que as fibras de vidro vão sendo destruídas ou fragmentadas, o tubo perde a rigidez mecânica, ficando não utilizável para o transporte de fluido, por exemplo, né? Então, aqui são as várias camadas, tá, do tubo, que já foi projetada para suportar vários aspectos, e você vê que tem alguns outros que ele acaba não conseguindo contemplar. Aqui não sei se está dando para ver, né? Aqui, ó, uma camada aqui, outra aqui. Camada aqui, outra aqui. Essas camadas que estão sendo listadas aqui. Aqui fica um pouco mais nítido, né? Aqui. Tá vendo? Aqui em concreto, né? O concreto também é muito, muito comum e ele vai justamente ocupando. Vocês lembram aquele fator de empacotamento que nós tínhamos falado lá atrás? Vai ocupando justamente aqueles espaços vazios. Tá? Ele vai ganhando espaço ali e vai deteriorando essa capacidade de ligação que os elementos têm. Tá? Ele vai ocupando esse espaço. Aí você vai desmembrando. Tá? Então, aí mesmo no IF, né, a gente tem aí ali vai até ser aproveitado, né, para fazer o galpão de engenharia mecânica, se eu não me engano. Mas a gente tem uma estrutura ali que está bem deteriorada. Eu acho que aquela estrutura é até anterior ao IF, da época que era o Centrinho, que funcionava o Centrinho aí, não sei quem lembra aí, mas antes aí acho que até o Não, sistema. aquele esqueleto ali foi uma jogada ali. Já, não era do Centrinho, não, é do IF, aquele esqueleto. Ali eu não lembro, porque eu cheguei no IF em 2011. Aquilo já Então, estava é um ali. elefante branco, na verdade. Oi? É um elefante branco. É. Então aqui, olha só, que como já foi deteriorado aqui e já está exposto, totalmente exposto a estrutura. Já a corrosão eletroquímica trata-se de processo espontâneo, né, passível de ocorrer quando o metal liga está em contato com o eletrólito. Tá? Isso daqui é uma grande diferença. Onde acontece simultaneamente as reações anódicas e catódicas. Então você já tem fluxo, né, de elétrons ali acontecendo. A transferência dos elétrons da região anódica para a catódica é feita por meio de um condutor metálico e uma difusão de ânions e cátions na solução fecha o circuito elétrico. Pilha de Daniel. Então, a intensidade do processo de corrosão é avaliada pelo número de carga de íons, né, que se descarregam no cátodo, ou então pelo número de elétrons que migram do anodo para o cátodo. Então, esse daqui, na verdade, nem caio muito sobre isso. Tá? É só para contextualizar um pouco quimicamente. Mas vamos lá, olha, tipos de corrosão eletroquímica. Corrosão galvânica, grafítica, a desensificação, a microbiológica, isso daí também, cara, em estruturas offshore, isso daí é um pesadelo, não na terra, né, mas um pesadelo no mar. Né? Isso daqui, ele é difícil diagnosticar pra caramba, porque ali você já tem toda uma vida microbiológica atacando que é difícil controlar, que tem uma diversidade muito grande. Então, quando você entende uma coisa, já tem outra, desdobramentos microbiológicos. Né? Corrosão sob tensão, essa é um pouco mais fácil de entender, a literatura é mais vasta nesse sentido. E a corrosão e erosão, que é um pouco mais básica também, porque ela não, o material é estático, não tem assim grandes tensões acontecendo ali. Falando agora um pouco mais sobre o horário, tá? Corrosão galvânica, né? É resultante do acoplamento de dois metais ou ligas diferentes, tá? Isso daqui é complicadíssimo, gente. Complicadíssimo. Quando você vai botar metais diferentes em contato e expostos ao meio ambiente, tá? Então, pode ser a tampa de um bueiro, por exemplo, em contato com concreto. É muito comum a gente ver isso. Então, coisas simples, né? Estou sempre tentando trazer exemplos simples aí para a gente entender um pouco melhor. Então, o que acaba causando a transferência da carga elétrica de um para o outro, tá? Por terem potenciais diferentes. Né? Então, caracteriza-se por apresentar corrosão localizada, próxima à região do acoplamento. Então, sempre na área de contato, na interface de conexão,
ali tende a ser a zona de maior atrito. Tá? Então, como você pode minimizar isso daí? Fazendo recobrimento, colocando algum tipo de polímero, algum tipo de elastômeros nas junções, nas conexões. Tá. Ocasionando profundas perfurações do material metálico, que funciona como anodo. Aqui o exemplo do zinco e do cobre, né? Como o zinco vai deteriorando, tá? E o cobre vai ganhando massa. Então, aqui, a corrosão galvânica, algumas diferenças de potenciais, tá? Que podem ser observadas. Isso tudo é bem tabelado, tá? A não ser quando você está trabalhando aqui com alta performance, tá? Que aqui é um pouco mais difícil. Aqui a tensão tem que ser um pouco maior. Mas para cá, né, normalmente para uso doméstico, né, a gente trabalha com potenciais materiais mais abundantes, com custo menor, não é? Então, olha aqui, até o latão, o inox também, bronze nem tanto, né, mas alguns poucos aços especiais, o aço inox, o 316, nem tanto. Aqui, olha, seria até latão, né? Que seria mais esse grupo aqui, né? Esse grupo aqui, ele é bem utilizado, tá bem no nosso dia a dia, tá? Então, tá vendo? Os materiais, né? Então, aqui mais para uso doméstico, aqui industrial, semi-industrial, né? Aqui e aqui de alta performance. Tá? Então, normalmente a área de aplicação. É o que a gente estava até falando, né? Às vezes a gente até entende como a gente pode prevenir, mas simplesmente não se paga. Depende do contexto econômico que a gente está também, né? Então, aqui, o alumínio em contato com aço carbono, o tubo de latão no parafuso de aço inoxidável, tá? Então, às vezes, você tem um bom material, tá? Mas, depender do contato do outro, você pode acabar favorecendo o início da corrosão. Olha aqui. Isso daqui provavelmente foi algum tipo de tensão, tá? Aqui alguma carga, né? Imagina, você tinha um suporte aqui, um suporte de concreto aqui e um outro suporte de concreto aqui. Só que a distância deles foi sobredimensionada, né? Você teve um sobredimensionamento, você deveria ter colocado um suporte aqui também, tá? Com o passar dos anos, você teve a carga atuante da gravidade sobre esse ponto, acúmulo de carga aqui, ou até mesmo a depender do fluido. Por exemplo, você teve uma parafinação das frações mais pesadas de óleo aqui, um acúmulo, porque aqui você foi ganhando ângulo com o passar dos anos, tá? E uma deformação elástica normal de um tubo desse. Você tem uma deformação elástica devido ao comprimento, e pronto, você não colocou essa sustentação aqui no meio, criou ângulo, acúmulo de carga. Com o passar do tempo, corrosão. Então, um exemplo simples, né? Exemplo simples, né? É onde a deformação elástica de um tubo de aço não foi considerada. Com o tempo, você teve uma angulação. A angulação favoreceu um acúmulo de parafinas no interior, que ali virou um obstáculo e você teve um acúmulo de tensões naquela região. Tá? Aqui alguns outros tipos, né? Daqui é lixo, né? Isso é só para catalogar mesmo. Aqui você vê que algum tipo de parafuso está bem arredondado aqui. Agora, falando um pouco da eletrolítica, né, ela é provocada por correntes de fuga, também chamada de parasitas ou estranhas, que migram para as tubulações enterradas. Tá? Então, aqui normalmente é isso. Tubulações enterradas é muito comum a gente ter esse tipo aqui. Linhas de trem, tá? Linhas de trem normalmente tem esse tipo de ataque. Ocorrem tubulações de petróleo e de água potável, em cabos telefônicos enterrados, em tanque de poste de gasolina, tá? Aqui, quando a gente pega, tem muito posto... Já viram aqueles postes abandonados em beira de estrada? Muitos deles, a gente teve esse problema aí. Tá? Se você for ver, normalmente eles, quando a fiscalização bate, eles têm que desenterrar o tanque, tá? Porque aquilo dali pode
o cara ele colocou de forma aleatória, pode estar contaminando o lençol freático, enfim, pode estar causando uma série de danos ali ambientais também. Você tem que ter uma vedação, enfim, são vários problemas. Mas eu já vi alguns tanques sendo descartados, principalmente aqui nesse trajeto que eu faço Rio-Campinas, eu vou vendo bastante aqui. Geralmente essas correntes são devidas às deficiências de isolamento ou de aterramentos, tá? Então, o aterramento, a espessura do aterramento, o tipo do varão que é colocado, a profundidade também a ser considerada do aterramento. O aterramento, né, eu passei a ter um cuidado especial quando eu passei quando eu tive a experiência de ter um estúdio em casa. Eu simplesmente não conseguia ter gravações bem definidas por conta do mau aterramento que eu tinha lá quando eu morava em Cabo Frio. Então, péssimo, péssimo, sem condição. Aí, por isso que, por exemplo, estúdios de alta performance, ele tem que ter um bom aterramento até para você não ter variação da corrente elétrica. Mas aqui, no caso, deteriorização do material, tá? Mas, normalmente, domesticamente, você não tem bons aterramentos. Fora de especificações técnicas, né? Na verdade é essa. Normalmente acontecem furos isolados nas instalações onde a corrente escapa para o solo, região anódica, tá? Então, aterramento em posto de gasolina, ele acaba diminuindo a vida útil na região anódica, né? Aqui, aquele exemplo que eu tinha falado, né? Eu sempre falo do trem, né? Porque lá a rede ferroviária, né? Lá na minha cidade natal, lá em Barra do Piraí, era muito forte. Então, eu sempre vi isso daí, né? E não sabia do que se tratava, né? Na época, garoto, né? Então, é interessante como você vê aqui, né? O tubo, né? Aqui o trilho passando. Aqui a fonte, não é? De corrente contínua, tá? Em contato aqui. E aqui, olha, então aqui ó, a região catódica e anódica, né? Então, esse é o fluxo. Aqui, ó, passa por trilho, tá? Então, olha lá, ó, problema aqui. Então, aterramentos. Então, a gente tem que... O que a gente vai fazer com esse fluxo de elétrons? Né? A gente tem que redirecionar. Então, alguns problemas aqui de corrosão em diversos segmentos da indústria do petróleo. Deixa eu ver o horário. Até onde aqui? Aqui, corrosão. Eu continuo aqui. E aí, o que vocês acham? Continua aqui ou... Que a aula falaram que começa às 20 horas, né? Não é 1 hora de aula? Oi? Não é 1 hora de aula de corrosão? Isso, é 1 hora. Então, tá, mas se eu quiser estender mais 10 minutos, aí tá de boa. Tá. Porque, na verdade, eu queria até tentar... Eu vou adiantar. Eu tô de boa. Eu vou adiantar aqui mais 10 minutinhos, então. E vou deixar para a próxima aula. Semana que vem não vai ter aula por causa do feriado, né? Mas na outra, eu acho já importante, eu vou começar a aula com o simulador. Tá? Então já estejam... Então. Oi, Cassiane. Era isso que eu ia te perguntar. Na próxima, então, o senhor vai explicar sobre o simulador? Isso. Aí eu tiro dúvida de vocês. Assistam a aula gravada do simulador. Então, tá? eu vi, mas eu não entendi muito, não. Tá, sem problemas. Aí é bom, já vem com as dúvidas, tá? Tenta lá o simulador, mas sem compromisso. Aí na aula a gente já começa, na próxima aula a gente já começa com o simulador. Beleza. Tá joia. Beleza? Então, Beleza. Nessa daqui, eu vou aproveitar 10 minutinhos aí para adiantar o conteúdo, para depois a gente não ficar tão embolado. Então, aplicando o que a gente viu, tá? Agora, para o contexto de óleo e gás, né? Problemas de corrosão em diversos segmentos da indústria de petróleo. Então, acontece muito aqui perfuração e produção
Principalmente na parte de produção, que é a parte que fica mais tempo, né? Então, normalmente, quando você dimensiona uma plataforma, você está querendo que ela fique ali 30 anos, tá? A perfuração, ela dura aí de 30 a 45 dias. Vamos botar o máximo aí, 45 dias, tá? Mas o poço vai ficar permanente também, tá? Então, o revestimento de aço ele fica permanente. Mas aqui, a plataforma, ela fica exposta às variações climáticas, né? Então, quando você tem o poço, por exemplo, ele tem um ambiente um pouco mais controlado que uma plataforma que está exposta. Ela pega sol, vento, variações da época do ano, né? Então, a perfuração não, ela tem um ataque um pouco mais contínuo, logo eu posso me organizar melhor, tá? A variabilidade, não é, dentro de um poço, ela é menor do que de uma estrutura exposta como uma plataforma. A acidificação é bem específico, né? Não vou nem falar muito. Recuperação secundária também vou mostrar para vocês quando a gente está injetando água ou gás. Tanques, gasodutos, oleodutos, tá? Refinaria também acontece bastante. E geração de vapor e sistema de refrigeração. Então, aqui na perfuração, esse objeto aqui ele é caro, tá? Dependendo da broca aí, se for uma broca diamantada, tá? Um diamante mesmo, tá? Porque o diamante é a estrutura que consegue quebrar todas as outras, tá? Então, tem algumas brocas, a depender da formação rochosa que estiver perfurando, você bota insertos de diamante natural nela, tá? Uma broca dessa chega na casa do 1 milhão, tá? Então, mas toda essa outra estrutura aqui, né, é de metal. Então, aqui tem um fluido que ele serve para lubrificar, resfriar a broca, ser anticorrosivo também, mas ele acaba não sendo totalmente anticorrosivo, tá? Então, aqui tem alguns aditivos que são adicionados aqui. Mas aí tem desgaste por abrasividade, tem vários tipos de desgaste acontecendo. Que é aqui, ó, por erosão, tubos de perfuração. Olha a espessura da criança. Né? Corrosão externa. Tá? Então é muito comum isso acontecer. Aqui já na produção, né, já dando um salto, né? Então aqui, o H2S, CO2, tá? É normal a gente ter vanádio, metais, alguns outros tipos de metais também são comuns terem no reservatório. O separador trifásico que fica na superfície também, ele vai sofrer ataques. A água de formação, ela vem com diferentes tipos de sais, tá? Cloreto de sódio, de potássio, de cálcio, bário, magnésio, silício, enfim. É um blend muito heterogêneo, né? O que uma plataforma lida. Daí você tem uma complexidade grande, né? E fora o petróleo, né? Que você tem aí os alcanos, alcenos, alcinos, asfaltenos, naftênicos, enfim, uma gama bem variada das diferentes classes de hidrocarbonetos. Aí quando a gente chega aqui, tá? O separador trifásico, ele fica normalmente no navio FPSO, no mar mesmo, ele vai separar a água de formação do petróleo e do gás natural. Essa água de formação normalmente é reinjetada, tá? E hoje em dia não pode mais ser descartada no mar. Você tem que processar ela e você tem navios, tanques que fazem o translado dessa água aí, normalmente levam para outro campo e até outro país para ser reinjetado, tá? É sempre uma complicação gerir água, né? Alguns colegas que trabalham na área, né? E tem o primo da minha esposa, que ele trabalha numa terceirizada da Transpetro, ele fala, né? Fala, a Petrobras tem mais navio transitando com água do que com óleo, no fim das contas, né? A nível de volume. Justamente porque a produção de água é muito elevada. E hoje em dia não pode descartar. Já no petróleo também, o H2S é o principal vilão, tá? Mas ele vem junto aqui com alguns sólidos, inclusive. Tá? E o gás natural, ele também vem com um pouco de água, dióxido de carbono, também tem que ser tratado e ele também pode ser reinjetado no poço. Então, tanto a água de formação, que também é conhecida como água conata, quanto o gás natural, ele pode ser reinjetado no poço a fim de repressurizar o reservatório
e aumentar a capacidade volumétrica de produção, tá? Então, aqui, ó, é justamente nessa parte, onde a gente injeta um fluido, tá? Por exemplo, se for água, a água é mais densa do que óleo. Então, esse daqui é a zona de varrido, tá? É o óleo varrido, tá? Ela pode até formar uma emulsão, aí é inerente ao processo, pode botar um desemudificador, né? Para tentar reduzir isso. Mas é uma forma de aumentar a produtividade do óleo, né? Aí você produz aqui a água, você pega essa água, trata e reinjeta. Ou gás, tá? Vai depender muito. Aqui você pode injetar, tem várias possibilidades, né? O vapor, produto químico, o gás carbônico, água de formação, tá? Tem várias alternativas, vai depender do tipo do reservatório. Não é toda legislação ambiental que permite determinado tipo de injeção, por exemplo, né? Aqui é a corrosão por acidificação, quando você vai tentar, através da dissolução de algumas matrizes de cimento de rocha, tá? Então, aqui a injeção de ácido clorídrico em tubos de aço carbono, né? O que ele vai causando a longo prazo. Lembrando que sempre é alta pressão, né, gente? Daí não é aquela condição de laboratório que ele fica ali na pressão aqui de superfície. Aqui de bactérias, essa daqui é mais complicada. Essa daqui, esses fitoplânctons, as microalgas marinhas que vão se acumulando aqui, vão deteriorando o material, e essas são as mais difíceis de compreender, tá? Então, tá vendo o aspecto que ela fica? Tá? Ela fica um aspecto, assim, muito difícil de classificar. Claro que tem estudos na área, mas é tudo muito prematuro. As outras são um pouco mais fáceis de lidar, as de cunho mecânico. As de cunhos mecânicos são mais fáceis de lidar. E físico-químico. Agora, quando entra a parte microbiológica, bactéria no meio, olha aqui. Olha como fica o interior de uma dessas, com incrustações. Tá vendo? Então, é complicado. Então, existe até uma técnica chamada PIG. Tá? O que é PIG? PIG sabe, já viram apagador de quadro, aquele material um pouco mais rígido, igual de tatame de academia, que normalmente a gente bota no chão para fazer exercício? Aquele material é um material parecido com aquele. Ele é tipo uma borracha, só que muito rígida. Você tenta comprimir ela, você tenta quebrar ela, é difícil fazer. Você normalmente bota uma do diâmetro bem próximo do diâmetro da tubulação, e você dispara ela na coluna e ela fica circulando, tá? A tubulação, justamente para raspar essas incrustações. Então, de tempos em tempos, normalmente de meses em meses, as tubulações são pigadas, tá? Então, o que são pigs? São esses elastômeros, esses plásticos rígidos que parecem com esse tatame que eu falei aí para vocês, que raspando. Essas incrustações aí são causadas pelos asfaltenos? Não. Aqui é por conta de tudo, cara. É principalmente parafínica. Os parafínicos, tá? Hidrocarbonetos parafínicos, aquelas estruturas maiores, tá? Aí aqui, eu vou até essa ilustração aqui. Então, que é essa. Aí aqui, gente, isso eu com certeza devo ter falado, mas eu gosto sempre de destacar o que é uma seção flangeada. Flange é isso, tá? Então, ao invés de eu soldar uma peça, eu vou flangear. Então, flange é isso daqui, ó. É um parafuso que tem uma porca em cima, outra embaixo, e eu vou conectar. Aí aqui dentro eu tenho umas camadas de proteção, e na perspectiva industrial é a melhor forma que eu tenho de conectar materiais de diferentes origens. Tá vendo aqui que ele está recoberto por até mesmo às vezes uma tinta, né, com que ela fica com aspecto emborrachado, tá? Então, isso daqui vai depender, normalmente é gás, tá? Ou qualquer coisa que tem que ter um isolamento elétrico, tá? Então, quando você tem esse recobrimento, essa proteção, que ela fica com aspecto de um plástico, né? Ela consegue absorver muito bem a condutividade elétrica,
tá? Normalmente é quando tem gás envolvido no processo ou fluidos altamente inflamáveis, tá? Então, aqui, conexões, tá vendo? O problema aqui, gente, é isso, solo. Tá vendo isso aqui? Isso que é o problema. Então, aqui, nem que fosse colocar paralelepípedo. Então, formas de reduzir a umidade natural do solo. Olha o que está crescendo aqui, grama. Tá? Então, isso com o tempo, isso não vai acontecer de um mês para o outro, de um ano para o outro. Isso vai acontecer de uma década para outra. Tá? Então, aqui, você minimizar a umidade. Imagina como é que fica isso daqui à noite, a céu aberto. Não é? A exposição que isso fica. E aqui está aparecendo que é o concreto. Você tem concreto aqui, então, você tem um tipo de material, concreto. Um tubo que está vindo aqui, que pode ser, por exemplo, de escoamento que está vindo do mar. Uma produção de óleo e gás, um poliduto, que ele está vindo óleo, água e gás. Tá? E aqui ele vai redirecionando. Não é? Olha aqui, ó, olha o que acontece. Tá? Isso daqui poderia ser simplesmente evitado com um melhor tratamento do solo, ou você botar um galpão, tá? Você cobrir isso daqui, tá? Então, não necessariamente, às vezes, o cara colocou a tinta correta para cá, tá? Ele colocou o tubo correto para cá, mas olha o ambiente externo, tá? Muitas das vezes a solução não está ali em você proteger a peça em si, mas o ambiente ao qual ela está exposta. Esse é um exemplo clássico, tá? Onde você tem um melhor tratamento do ambiente de exposição da peça. Aqui um simples, você jogando brita. Aqui você jogando brita e, se for o caso, um galpão, tá? Pelo menos nessa parte aqui, para você proteger essas estruturas flangeadas. Tá? E para acabar a aula, olha aqui, ó, como é que fica por dentro, aquelas incrustações. Tá? Aqui, ó, olha aqui, aqui você vê que o fluxo foi recente. Tá vendo como fica mais ondulado? Aqui, ó. Aqui você vê que já secou. Aqui já secou. Olha lá. Aqui não. Aqui ela estava produzindo até pouco tempo atrás. Então fica bem caracterizado. Tá vendo o acúmulo? Tá? Aqui está mostrando também a exposição. Daqui são bem antigos, né? Olha só. Que são bem antigos, anos 70, anos 80, o pessoal não se preocupava muito com isso, não. O aprendizado que a gente tem é justamente dos erros, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Dos anos 70 e dos anos 80. Nos anos 90 começou-se opa, peraí, vamos observar melhor isso. Né? Dos anos 2000 para cá, a gente já tem tratamento muito mais adequado, a gente tem leis muito mais transparentes que a gente consegue minimizar a corrosão, principalmente pelo ambiente a qual as tubulações, nesse caso aqui, estão expostas. É isso, gente. Depois eu vou mostrar alguns acidentes ali decorrentes a isso. Mas a aula que vem, então, vou anotar aqui, eu vou começar com o simulador.